Pessoal, muito boa noite. Perdoem os pequenos ajustes, mas a gente encontrou aqui um tempinho na nossa agenda e dessa forma a gente vai seguir aí fazendo o nosso combinado, não é isso? Nós disponibilizamos para os senhores aí um modelo de código interno ou de regimento interno, né? Código de política interna, código de política interna e ética individual. São todos sinônimos, tá? Mas de igual modo, para facilitar o raciocínio, é um modelo de regimento interno, documento ao qual os senhores devem ter, para ali nele tratar das nuances que não vão no contrato por escrito. Isso mesmo. Os senhores já sabem que o contrato escrito, ele vai ter ali pactuado ali as condições da contratação, como valor de salário, jornada, turno, função, local, vai ter as testemunhas, que função que a pessoa vai exercer, já falei. E vai ter ali os dados pessoais de quem é contratado e quem é contratante. Pode ter algumas observações, como adesão ao próprio regimento interno que estaremos tratando aqui, e algumas outras observações, como aquelas as quais citamos, como colaborar com a higiene do ambiente, a organização do ambiente, aqueles detalhes que já tratamos. Mas hoje a temática aqui é a respeito de como formular, como elaborar um código de regimento interno. Eis aqui para os senhores um modelo, tá bom? Então, aqui vai, ó. Geralmente, quando você cria um código de regimento interno, você deve colocar aqui no início, ó, a data que foi fechado e o total de páginas, né? Dando veracidade e boa-fé ao documento. E aí, quando você entrega um documento desse para o colaborador, esse dado aqui, ó, atualização e fechamento, data tal, total de páginas, deve constar naquele documento à parte. Então, além de entregar esse código de regimento interno ou de enviar esse arquivo digital para o colaborador, você tem que ter em mãos um papel comprovando que tal código, tal regimento interno da empresa foi entregue para o colaborador. Geralmente nas minhas atuações, eu costumava disponibilizar isso em grupos de WhatsApp. E quando eu disponibilizava em grupos de WhatsApp, já tinha a previsão ali no contrato por escrito que a pessoa estava aderindo ao código de regimento interno. Mas por segurança extra, também disponibilizava um outro documento à parte, como citei, com o título Adesão ao regimento interno. Então, documento de adesão ao regimento interno, beleza? Mas vamos tratar aqui do código em si, e aí depois a gente trata desse documento de adesão. Só lembrando, o documento de adesão é uma comprovação de que esse código aí foi entregue às mãos do colaborador, beleza? Então tá aí o modelo, ó. Código, aqui você pode confeccionar da maneira que você achar melhor. Pode colocar as cores da sua empresa, da sua organização, colocar algum logo. E aí você faz uma apresentação, né? Uma apresentação introdutória. Aqui, como os senhores já viram, a missão, responsabilidade, disciplina, cooperação. E aqui, ó, o intuito do código, né? Transparência, respeito, integridade. Vamos lá, e a quem se aplica, beleza? Aqui o pessoal optou por colocar uma frase filosófica, né? Para trazer aí a consciência daqueles que vão ler ou daqueles que devem entender. Já vou destacar para os senhores que não são todos os colaboradores que fazem a observação ou observância desse documento. Então, é obrigação dos senhores cobrar deles. Nem interpretem que às vezes eles vão estar fazendo vista grossa, não, mas muitos deles não leem. E já sabemos que a cultura atual é não ler, né? A cultura social atual é de fazer vista grossa. Mas é aqui que vai estar as regras mais importantes da sua organização. E é nesse documento que você vai comprovar, se Deus o livre aconteça, em juízo, que essa regra era válida. E se, porventura, quem não cumpriu a regra questionar, você tem outro documento que é o documento de adesão, que aquele colaborador aderiu ao regimento interno, né? É o documento que tratei no início. Então, vamos lá. E aí, começa a missão. Aqui você pode colocar a missão do ramo que você trabalha, se é atender, se é vender, se é prestar serviço.
qual é o ramo de atividade, se é primário, se é secundário. E aí tá o exemplo. Aqui um resumo, né? Aqui um resumo básico. Aqui nessa visão a gente colocou dentro de um panorama das áreas e meios que a gente atuou à época em que estávamos aplicando isso na prática, né? Então aqui ó, tem aula, épocas e festas, utilidades do lar, pode ser material de construção, enfim, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar. Olha só, aqui destaca, ó, que dá clareza, tal, e são normas norteadoras. É óbvio que não tem como descrever em papel, em documento, todas as situações e circunstâncias que possam acontecer no ambiente de trabalho. Mas, aqui ó, como foi destacado aqui, ó, o colaborador deve optar sempre pelo bom senso e integridade, né? Integridade é a ideia de respeito, de bom senso e responsabilidade. Beleza? Foi citado lá no início. Vamos lá. Aí aqui você pode colocar as regras básicas da casa, já de primeiro modo. Por quê? Como são 37 páginas, poucas pessoas vão ter tempo para digerir e entender isso, né? Então não vai ser todo colaborador que você vai contratar e vai pegar isso já no outro dia que entrar, já está sabendo não. Então deixa as regras básicas, as regras mais importantes no início, um resuminho delas, beleza? Tá aí, ó, um exemplo, ó. Evitar que um único atendente permaneça no ambiente de trabalho, né? Ó, intervalo começar a sair a tal hora. Se for permitir desconto sem autorização de supervisor, tá aí citado também. Ó, proibida a permanência de coisas pessoais na área de caixa. Bolsa, celular, mochila e compras pessoais. Aqui é se houver cadeira, no caso da presença do cliente, o colaborador atendente deve se levantar. Lembrando, pessoal, que esse regimento interno aqui, ele é um regimento interno direcionado a comércio varejista, tá bom? Então, não importa qual seja o ramo, se for varejo, se é dentro daquelas funções que a gente citou no outro documento, de contrato, você pode aplicar isso aí. Claro que você vai adaptar, né? Lê, se não tiver nada a ver com a sua área, você apaga, exclui. Também devemos observar que a gente vai disponibilizar isso em PDF. Você consegue transformar isso em Word online. Joga no Google lá, converter PDF em documento Word. Ele converte e você vai apagando o que você não tem interesse e mantém o que tem interesse e adapta aquilo que está sendo ali vindo à sua mente, beleza? Vamos lá. Tem um aqui, pessoal, que eu queria destacar para os senhores. Ó. Proibido o consumo de alimentos durante a relação de atendimento, beleza? Chiclete, balinha, enfim. É constrangedor, às vezes, o colaborador. Às vezes, foi tirar o horário de almoço, foi tirar o horário de intervalo, não se alimentou e quer se alimentar ali na atuação de trabalho, né? Então, é uma das regras mais importantes que foram citadas aqui nesse exemplo. E um outro comentário importantíssimo, e esse aqui vocês têm que ter. Olha só, vou ler aqui. Comentários depreciativos, degradantes e antiéticos ou insatisfações pessoais e reclamações gerais deverão ser tratadas diretamente e cordialmente com o contratante, ou o preposto em reservado, ou aquela pessoa que está ali na ausência do contratante. Respeite o organograma, ou seja, respeite a hierarquia, a antiguidade e a competência profissional pessoal de cada um. Tais declarações pronunciadas em público à pessoa incompetente do ramo ou terceiros não relativos à questão serão tratados como incitação depreciativa à organização. Aí está em parênteses aqui, ó, ato de motim. Que é esse detalhe aqui, para facilitar o entendimento dos senhores? Senhores, tem aqueles colaboradores que não vão estar satisfeitos com alguma situação ou circunstância que venha a ocorrer ou esteja acontecendo ali no ambiente de trabalho. Geralmente esse colaborador que não está satisfeito, senhores, ele não leva para a empresa o problema. Ele começa a compartilhar com os outros colegas. Isso é até da natureza humana, de buscar apoio, enfim. Mas acaba que isso dentro da gestão, pessoal, é uma coisa que deprecia o quadro. Como assim deprecia o quadro? Isso vai enfraquecendo a energia coletiva do grupo. Então, se a pessoa está insatisfeita com alguma questão, aqui está a regra citada aí, uma das regras primárias. Essa pessoa, ela deve trazer o problema ou levar o problema ao setor responsável. Tá, mas e se é um assunto que deixa essa pessoa com vergonha, que deixa essa pessoa ali constrangida em dizer?
É para isso que tem que ter o canal de reclamação de apoio ao colaborador. E esse canal de apoio ao colaborador, ele está citado lá no contrato por escrito. Está no modelo que eu deixei para os senhores. Lá no contrato por escrito diz assim, ó, que havendo qualquer reclamação, insatisfação, qualquer rusa, qualquer problema que o colaborador tenha tido ou esteja vendo, perseguição, preconceito, racismo, discriminação, xenofobia, enfim, o colaborador tem por obrigação comunicar o canal de apoio ao colaborador de forma anônima. Geralmente você não precisa pagar plataforma nenhuma. O que você faz? Você cria um e-mail ali, um e-mail com o nome genérico indicativo ali do setor. Tem um modelo aí no nosso contrato. E aí, caso esse colaborador não venha de forma pessoal e de autonomia própria fazer, você pode requisitar que ele faça, sim. Por exemplo, você está sabendo que esse colaborador está insatisfeito. Ou você está sabendo que esse colaborador presenciou algum fato, alguma circunstância. Você como gestor, como dono, vai chegar nele e vai falar assim, ó. Ô fulano X, a partir de hoje você tem um prazo de 12 horas para comunicar ao canal de relacionamento ou ao canal de apoio ao colaborador o que se passou em tal circunstância. E aí, dessa forma, senhores, os senhores vão estar protegendo a organização dos senhores, a empresa dos senhores, com a chamada lei do compliance, lei anticorrupção, lei antiperseguição, tá bom? Questão de discriminação, questão de preconceito. E aí, se esse colaborador se recusar a fazer essa comunicação de forma formal lá nesse e-mail, que é um modelo, você pode aplicar para ele uma sanção, uma advertência por insubordinação ou indisciplina, dependendo da circunstância. Mas na frente a gente trata sobre como aplicar as sanções, beleza? Mas vamos lá. Só para destacar, pessoal, estou fazendo isso aqui de uma forma super adaptativa, tá bom? Não estou no ambiente adequado, mas o tempo que a gente está tendo é agora. E a gente vai otimizar esse tempo. E mais à frente a gente traz para os senhores de uma forma mais tecnológica, tá bom? Com um estúdiozinho bacana. Então o que a gente tem aqui agora é isso, mas não podemos deixar, não podemos parar. Vamos lá. Então, para ficar subentendido aqui essa última temática, esse último tópico aqui das regras primárias do regimento interno, é que há um canal de apoio ao colaborador e que se esse colaborador vier a fazer comentários degradantes no pátio da empresa, se caso for detectado que isso esteja acontecendo, ele vai responder por ato de motim. O que é o ato de motim? Pessoal, o ato de motim ele é passível de justa causa. Lembra do pirata no barco, com os outros piratas e o capitão? O ato de motim é tentar deturpar, tentar depreciar aquela coletividade. Ou seja, você tem um problema comigo, eu tenho um problema com a empresa, mas você não quer resolver. Você está trazendo para uma pessoa que não é a quem. Então, isso é o ato de motim. Beleza? Um dos acontecidos que aconteceram com a nossa experiência foi a criação de um grupo de WhatsApp paralelo ao formal, ao oficial da empresa. E lá nesse grupo de WhatsApp, o pessoal que estava insatisfeito sentava o dedo teclando, falando palavras de baixo calão. Inclusive tem algumas situações que que tem previsão legal, inclusive na CLT, tá bom? E é óbvio que o que a gente está tratando aqui, senhores, está tudo fundamentado na CLT. Beleza? Então, vamos seguir. Espero que tenha ficado claro aí a questão do ato de motim. Ó, aqui relação com o público, você vai destacar. Espero que os senhores leiam. Não discutir com o público, o cliente sempre vai estar certo, tá bom? Valor do produto e tal. Ó, alguns cuidados. Casos de furto, casos de roubo, casos de distratos, casos não eventuais que aconteçam de forma emergencial, o colaborador deve comunicar imediatamente ao supervisor ou superior hierárquico, beleza? Então, olha, eu vou ser bem rápido aqui para os senhores. Eu vou dar ênfase ao que eu bati o olho aqui e ver, como um documento de 37 páginas, vai ser bem longa a nossa tratativa aqui, se for tratar ponto a ponto, tá bom? Mas olha aqui, violação do segredo de empresa, isso aqui é importante. Inclusive, dentro daqueles documentos que a gente citou naquela relação, tem um documento específico
dando margem e dando previsão a isso. Ou seja, tem pessoas que vão ter acesso à sua carteira de clientes, à sua carteira de fornecedores, à sua carteira financeira, à sua carteira de crédito. Essas pessoas que exercem esses cargos, essas pessoas devem preencher o documento de acesso a dados privados, beleza? É um tipo de documento que a sua empresa tem que ter. Quer ver um outro exemplo? Os caixas que ficam no caixa, que tem acesso aos sistemas de emissão de nota, as maquininhas de cartão, também deve preencher. Ali tem dados sigilosos, por exemplo, login do sistema, emissão de nota, resumo de vendas. Inclusive, se você quiser citar aqui, acho que nesse documento tem, que não é aceitável ficar vernaculando o valor de vendas de cada um ou o valor de quanto foi faturado na empresa aquele mês. Então, algumas pessoas têm acesso a isso e, como reflexo de proteção, até o fim de querer se evitar a degradação, optamos por colocar, inclusive, isso também no documento, que é proibido vernacular valores, enfim, beleza? Ó, tudo com previsão legal. Ó, outra observação aqui, às vezes o cliente vai na sua loja procurar algum item e o atendente ele fala assim, de primeiro modo, não tem. Essa expressão aqui dentro do documento ela é abolida. Então o colaborador ele vai ter que dizer que no momento está em falta, beleza? É toda uma questão pensada. Olha só, se ele fala não tem, ele simplesmente vai deixar o cliente sem reação e o cliente vai sair. Agora se ele fala no momento está em falta, então é uma frase que deixa ali uma incógnita se o atendimento está continuando ou se não vai continuar, ou se pausou. Então, se ele fala não tem, fica massificado aí na cabeça do cliente que ele não quer atender e que pronto, acabou a disposição dele de estar ali a qualquer outra porventura dúvida ou qualquer outra porventura situação para atender, beleza? Ó, na falta de produtos que o cliente procurou, aqui de azul, ó, lançar no chamado falteiro. O chamado falteiro, pessoal, é aquele livro de faltas, é um inventário de faltas, produtos que estão faltando, lança lá, beleza? Nunca apontar o dedo para o cliente, ali como, vai lá, é aqui, é na esquerda, na direita, nunca se deve apontar o dedo, né? Fica sugerido a ideia de mandar no cliente, quando na verdade é o contrário, dependemos do cliente e o colaborador ele deve depender do cliente, não o cliente depender dele, beleza? Isso aí é óbvio, no mundo capitalista, senhores, não tem nem o que se discutir. A questão de gentileza, o colaborador tomar cuidado com a gentileza e evitar galanteio, beleza? Os senhores vão ler e vão entender. Ó, questão de fala, questão de palavras, tá bom? Exigindo aqui a urbanidade mínima. Disponibilidade de banheiro só para os colaboradores, se a sua empresa assim for. Se tiver WC reservado para cliente, deve estar aqui também indicado. Ó, marketing mídia. Tá dizendo aqui que a empresa tem imagem nas mídias digitais. Então o colaborador também deve zelar por isso. Tá no contrato por escrito, eu lembro disso, viu? No contrato individual por escrito tem essa previsão lá. Concorrência interna, ó. Beleza? Troca de produtos. Tá aqui uma metodologia simples de como avaliar a troca de produtos. Os senhores já sabem que o produto pode estar com defeito, pode estar com a garantia, pode ter ido com avaria, ou pode ter sido mau uso. Então são questões que devem ser observadas, né? Questão de descontos. Vamos seguir. Aqui, ó, situações emergenciais. Só anteriormente falando aqui, ó, avaliação no segmento Google. Isso aqui é uma dica que eu vou dar para os senhores e a gente adotou dentro da nossa atuação em 12 estabelecimentos. O que é essa avaliação aqui do segmento? Quando você cria lá a sua ficha no Google com a localização da sua empresa, com o nome da sua empresa, com as fotos e tal, você paga o pessoal do Google cadastrado para fazer aquele portfólio da sua loja. É interessante que você exija que o colaborador peça a avaliação no nome dele para o cliente, tá bom? Por quê, pessoal? Para você saber como está sendo o desempenho daquele colaborador. Pode acontecer de ter reclamação também. E aqui está frisado que se haver reclamação, vai haver ali uma sanção. Então acaba que você nem vai estar controlando o desempenho e o bom atendimento do seu colaborador. Quem vai estar controlando é a própria mídia pública, né? É o próprio público, o próprio social. Então, mas como é que eu implemento isso? Você pode colocar uma premiação para quem tiver mais avaliação dentro de um mês, beleza?
quem tiver mais estrelas dentro de um dia, dentro de uma semana. É uma dica aí. E outro detalhe é que isso vai ajudar a dar visão aos senhores na questão da visibilidade da sua loja entre as outras. Quando alguém colocar lá loja tal, a sua já vai aparecer primeiro. Você nem vai precisar ficar pagando marketing, ficar pagando Google, não vai precisar nada disso. Só com a avaliação você já cresce o desempenho do seu atendente, o desempenho do seu vendedor e já dispara a visibilidade do seu estabelecimento, do seu negócio. Aqui, pessoal, independentemente de qualquer negócio, tá bom? Se é venda, se é revenda, se é produto, se é serviço, tá bom? Em qualquer área que seja, tá bom? Aqui situações emergenciais, casos de vida, casos de furto, casos de roubo, casos de agressão verbal, casos de agressão física, casos de ébrios habituais, isso aqui é o pessoal que toma um e vai encher o saco, casos de temporais, perdão, casos excepcionais, beleza? Ó, visita de órgãos, geralmente em visita de órgãos públicos, a gente colocou isso aqui porque a gente participava de um programa, acho que a empresa participa ainda de um programa público, do qual recebia visitas de algumas instituições e de alguns órgãos de vigilância. E aí, quando esses órgãos de vigilância chegavam, o pessoal ficava acanhado, os caixas ficavam acanhados, os colaboradores que eram os recepcionistas ali não sabiam se portar. E aí, nós colocamos essa metodologia aqui para eles saberem que isso é normal, beleza? Ó, casos especiais, casos de gestante, casos de pessoas que precisam se acomodar, crianças com aquelas circunstâncias, os senhores já sabem. Aqui está dizendo ó, que devem ser direcionados a avançar à frente de caixa, beleza? Relação interna. Lá em cima a gente estava tratando de relação com o público, aqui é relação interna. Relação entre os colaboradores, beleza? Descontração não é proibida, mas deve ser considerada respeitavelmente. Ou seja, não é proibido interagir, mas deve haver aquele respeito mínimo ali. Que entre eles deve haver a disciplina, a probidade e a antiguidade. Respeito e a subordinação, beleza? Deixa eu ver o que mais que eu detecto aqui. Tá. É importante citar também, pessoal, questões amorosas. Tá bom? Pode também citar. Que a empresa não permite atos e afetos carinhosos fora do padrão comum, né? Vocês vão ver aqui no texto que tem um modelo aqui. Vocês vão se basear e vai ser mamão. Vai ser tiro e queda. Aqui já é a responsabilidade individual daqueles operadores que registram números. Por exemplo, o caixa, né? De quê? De que é obrigação deles o registro correto, a baixa correta, beleza? Aqui tem um exemplo aqui, ó, de comissão, bonificação e premiação. Isso aqui vai ser uma discussão para um outro dia, né? Comissão, bonificação e premiação. Isso aqui é diferente e isso aqui pode dar uma economia muito grande para o negócio. Aqui ainda a questão de relação entre os colaboradores, ó, preconceito, discriminação e assédio. Você pode colocar uma cláusula aqui ou uma temática dizendo que vai haver sanção e que os meios públicos, policiais serão comunicados, beleza? Isso aí vai dar uma segurada na barra do pessoal que não consegue aí se manter na urbanidade mínima, beleza? Ó, somos um corpo corporativo profissionalíssimo, restando proibido a atitude e o comportamento de intimidade sexual e liberdade de privacidade relacional, que fujam da normalidade profissional. Abraços desproporcionais, carícias, cumprimentos antiéticos ou conversas e diálogos com temas íntimos e pessoais ou questionamentos de intimidade não são bem-vindos em nosso modal. Geralmente o pessoal, quando tem mais homens aí, o pessoal é solteiro e entra alguma mulher, o pessoal fica perguntando se é solteira, se é casada. Isso aí entra nesse exemplo aqui, beleza? Destaque pessoal, ó. Colaborador de destaque pessoal, ele vai ter um mérito, beleza? E a obrigação sua, gestor, dono do negócio, presentear ele com uma cesta ou colocar um quadro lá como destaque, ou algum prêmio em dinheiro, ou algum prêmio de voucher na loja. Senhores, por exemplo, se os senhores vendem algum produto, é óbvio que esse produto, se for colocado ali a presente do mérito, ele não vai custar o valor que é. Então, vale muito a pena você investir no colaborador, dando um presente, ou permitindo que ele faça o atributo de aquisição de algum item na sua própria loja, como benefício de ter sido um destaque pessoal. Beleza? Relação com a empresa. É proibida a alegação de desconhecimento nessas regras
De novo, é proibida a alegação de desconhecimento das regras que estão abordadas aqui nesse manual. Beleza? Essa informação tem que estar lá no final mesmo para saber se ele leu ou se não leu. Ó, se é aprovado em seleção técnica e médica, isso aí os senhores já sabem. Exame admissional ou exame demissional. E atenção aqui, ó, que os colaboradores devem cumprir os compromissos assumidos na relação laboral. Beleza? Mais um exemplo aí, ó, zelo, atenção, competência, agilidade, responsabilidade profissional. Então, olha só. Aqui tem o termo de ciência e práticas de conduta interna empregadora, ok? É a citação do documento que eu falei para os senhores lá. Documento que vai comprovar que esse colaborador sabe o que tem que fazer, sabe para que foi contratado e sabe como atuar. E sabe que se não atuar, o que pode ensejar. Beleza? Tá meio rápido, mas é para otimizar o tempo, pessoal. Vamos lá, ó. Aqui, ó, questão de cumprimento de horário. Beleza? Não é opção do colaborador, pessoal, ele fazer a jornada dele, não. Ah, eu cheguei mais tarde, cheguei atrasado hoje, vou tirar só meio tempo do meu intervalo, da minha intrajornada. Não, não é assim, não. Não é bagunçado, não. Beleza? Não permitam isso nunca, jamais. Que o colaborador faça essa troca. Por quê, pessoal? Isso aí vai influenciar lá na folha de ponto. E se Deus o livre aconteça um litígio, vai te prejudicar, entendeu? Vai ser comprovado que ali você não dava o tempo mínimo de descanso dentro da jornada, ou seja, intrajornada, para jornadas que são mais de 6 horas. Beleza? Ó, destaque aqui para épocas sazonais e festivas. Por exemplo, final de ano em que você que trabalha com vendas tem que ficar até mais tarde. Esse colaborador tem que estar ciente de que aqui no regimento interno há a previsão de que, havendo a superlotação da loja, Deus o livre, todo mundo escolheu aquele dia para comprar os seus produtos e não tem como fechar, é o dia de você lucrar. Esse colaborador vai ter que ficar, sendo dispensado só com sua autorização. Beleza? Então, caso excepcional, isso é permitido dentro da lei. Claro, ele vai marcar o ponto dele, pessoal. É obrigação dele. Tá aqui previsto também. E aí ele vai ganhar por isso. Ah, mas eu fiquei a mais. Bacana, parabéns. Você vai ganhar mais. Desde que você esteja registrando seu ponto da forma correta. Beleza, pessoal? Aqui, ó. A marcação do ponto é pessoal. Vou só destacar essa questão aqui mais uma vez. A obrigação é do colaborador. Não é sua de marcar o ponto dele. Beleza? Tem uma discussão também acerca disso jurídica. Não permitam que seja, pessoal, aquela assinatura de ponto com um número redondo, tá bom? Quem ouviu esse áudio até aqui agora, vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp, vai perguntar o porquê que não pode ser o número redondo, tá bom? Quem perguntar isso, pessoal, vai estar super blindando o seu negócio, beleza? Atualmente eu estou trabalhando em uma empresa e aqui tem 2 meses que eu entrei e o pessoal tem adotado essa prática. Eu particularmente, como marco meu ponto, até por respeito à empresa e por respeito a mim, empregado, perdão, não marco meu ponto com horas redondas. Marco meu ponto com as horas exatas da que eu cheguei. Sempre com os minutos certinho. Beleza? Aqui tem uma ANR, pessoal, ANR 32 de Segurança e Saúde. Norma regulamentadora. É proibido, pessoal, em qualquer área, em qualquer serviço, em qualquer ambiente de trabalho, o colaborador atuar com sandália, tá bom? Então, tá aqui. Inclusive, o descumprimento disso aí, pessoal, é cabível de sanção. Primeira advertência verbal, segunda advertência por escrito, até sanção por suspensão. Quem tiver dúvida também, mais um aí, ó. Nunca aplique suspensão, não se aplicar advertência. Me dá um oi no WhatsApp lá que eu vou tratar especificamente do seu caso. O que está acontecendo lá com o colaborador? O que aconteceu? Ah, o colaborador fez isso, eu quero suspender, eu quero mandar embora. Não, tem uma metodologia por trás, tá bom? Então, foram duas chamadas pessoais aí que eu deixei aqui nesse vídeo, até como um controle para saber se os senhores vão estar vendo ou não, beleza? Aqui, pessoal, a comercialização de mercadorias entre os próprios colaboradores, tá bom? Isso evita até briga entre eles mesmos. O uso de telefone, pessoal, não deve ser proibido, ele deve ser restrito. Olha só, tem uma diferença. Ele não pode ser proibido porque vai ter questões pessoais do colaborador que ele vai ter que estar usando o celular, o telemóvel. Então ele é restrito, beleza? Ó, atestados médicos. Isso aqui não tem na lei. Isso aqui não tem na lei quando ou qual tempo o colaborador deve entregar o atestado da empresa ou no setor de RH. Isso tem que estar aqui, ó, no regimento interno.
E se o contrato por escrito for pequeno, pode ter lá também. Eu não acho muito adequado estar no contrato por escrito, no contrato ali da prestação de serviço, porque é uma questão mais administrativa da empresa. Então é super importante ter isso no regimento interno, tá bom? Aqui nesse exemplo, a empresa colocou o prazo de 24 horas para a entrega desse material ou envio para o responsável. Beleza? O envio é naquela hipótese em que o colaborador não consegue lá entregar esse papel. Tranquilo? Para quem está assistindo isso agora também, eu coloquei aí, em alguns comentários anteriores, que existem dois tipos de atestado. E existem, pessoal, os abonos legais, os abonos na lei. Lembrem-se, pessoal, eu vou pedir para quem tiver interesse no assunto aí, ó, pela terceira vez, mandar um oi no meu WhatsApp e falar assim, oi, eu quero tratar acerca dos atestados. Quais atestados eu posso aceitar? Quais atestados eu não preciso aceitar? E isso aqui, pessoal, tem previsão legal, isso mesmo. Tem atestados que você não é obrigado a aceitar. Então, se a sua empresa marca o ponto certinho, se aquele colaborador ali tem o registro de ponto correto, ele vai ter por obrigação ali buscar complementar aquele horário, né? Até porque ele tem que ter uma duração de 220 horas mês. Caso contrário, o salário dele vem redondinho, beleza? Tá, mas você falou que ele não pode tirar isso aí na hora de intervalo. Não, na hora de intervalo nunca e jamais. Se ele quiser chegar mais cedo, se ele quiser sair mais tarde, aí é questão de banco de dados. Mas nunca nos intervalos, beleza? Então a gente está caminhando para o final. Aqui é a questão de expedição, que devem ser conferidos, materiais de uso devolvidos aos locais. Aqui é a confidencialidade de informações, notas fiscais, dados, enfim, a gente já tratou isso no início. Não divulgar dados da empresa, a gente tratou isso também no início. Contratação entre parentes e amigos. Pode ser destacado aqui, tá, pessoal? Que a empresa não contrata parentes e amigos. Vocês vão ler aqui e vão entender. Aqui é o relacionamento entre os colaboradores. E olha só, mais uma vez aqui a citação de motim. Olha, perdão, o que vem escrito aqui, ó. A conduta e prática de motim é sinônimo de incitamento, aliciamento, instigação e auxílio que vão contra as regras da empresa, estando evidenciado o motim. E aí tá aqui, ó, a aplicação da sanção que vai ser aplicada, beleza? Olha a previsão legal aqui, ó. Fica caracterizada a prática de ato de insubordinação. Por que ato de insubordinação? Porque o próprio documento aqui, ele já está dizendo para o colaborador que isso não deve acontecer. E se o colaborador vier a não cumprir isso e cometer ato de motim, você já pode aplicar de pronto essa advertência aqui, ó, por insubordinação ou a suspensão por insubordinação. Tá, mas não seria uma advertência ou uma suspensão por disciplina? Pessoal, essa fundamentação aí depende de caso a caso, tá bom? Mas aqui no exemplo está insubordinação. Ó, deem uma atenção a esse comentário aqui, ó. Que o local de trabalho não pode ser confundido com plenário de assembleia sindical. Pessoal, de novo, nada contra empregados, nada contra empregadores. Mas a lei, pessoal, a nossa CLT, ela tem um cunho, pessoal, totalmente a favor de ambos os polos. Basta você, empregador, basta você, empresário, entender, saber aplicar. Eu estou dizendo isso porque é muito chororô. É muita empresa que quebra por processo judicial bobo, né? E sendo que deve ser feito uma prevenção ali de início, na própria contratação. Ah, mas o colaborador é ruim, ficou ruim com o tempo. Tá, mas se tivesse os documentos, você não tinha tomado prejuízo, né? Isso é uma dor que a gente compartilha, inclusive, com os senhores. Passamos por isso também. Vamos lá, vamos seguir. Aqui um outro aviso. Aqui, ó. Mais regras básicas. Até agora nenhuma me chamou a atenção. Olha só. Todas as faltas, atrasos e saídas antecipadas deverão ser justificadas ao superior. Ou seja, não é porque o colaborador está passando mal que ele vai embora sem comunicar a ninguém, não. Não é porque o colaborador está com fome que ele vai ali comprar alguma coisa e vai voltar. Não é bagunçado, pessoal. Deve haver o senso de respeito. Tá, Melco? Mas isso é importante ter. É importante ter. Tudo que está no papel é importante ter. Se não tiver no papel, você se enrola. E você, colaborador, também.
Agora, com a visão de empregado. Se tem isso no papel e eu sou empregado, eu vou ter segurança do que eu posso ou não posso fazer. E se a empresa me aplica uma sanção, se a empresa me chama a atenção, se o meu chefe pega no meu pé, se o meu chefe me aplica ali uma suspensão de forma a qual eu acho errônea, se não tiver aqui, pessoal, tá errada a empresa. Tá errada a empresa. Por quê? Aqui é o manual. Aqui é o modo de preparo das coisas. Beleza? Em uma analogia, os ingredientes é o negócio, o trabalhador e o empregador. E o modo de preparo? O modo de preparo tá aí, ó. Beleza? São as receitas de uma boa gestão. Ó, fechamento de loja, pede-se atenção. Cuidado ao trocar dinheiro, evitar que fique com valores exorbitantes em caixa. Ó, deitar, cigarro, enfim. Beleza? Aqui o mais importante, isso tem que ter a hierarquia das sanções, os tipos de penalidade, beleza? Ó, a primeira, advertência verbal, advertência por escrito, suspensão sem vencimentos, rescisão com ou sem justa causa. Eu pedi para você que está ouvindo me mandar mensagem. Se você não entendeu, de novo, ó, não sabe aplicar advertência, suspensão ou fazer rescisão, me dá um oi lá que eu vou tratar especialmente do seu caso, beleza? Se você tem medo, tem temor, sendo bem transparente aqui, senhores, nem o seu contador ele tem coragem de aplicar uma advertência para você sendo um prestador de serviço no seu colaborador. Por quê? Porque ele não sabe fundamentar e ele também não sabe o que está acontecendo ali, beleza? Dentro do ambiente da empresa. Finalizando agora para a última parte, você pode colocar uma mensagem de parabéns para o colaborador, beleza? E que a partir desse momento, estando ciente das regras, ele é bem-vindo à sua equipe, beleza? A gente encerra por aqui. E olha só, a informação final adicional aqui é o quê? A repetição do fechamento que tinha lá no início do documento. Por que repetição? Para dar uma ênfase de boa fé, beleza? Vamos lá, finalizando. Pessoal, o regimento interno é um documento que dá poder, fundamenta ao jus variandi. O jus variandi é um termo latim que os senhores já aprenderam. É o poder do empregador de atuar quando a lei não atua. E assim, senhores, se acontecer de haver algum problema, algum desalinhamento, algum litígio, alguma lide, algum conflito, esse documento, senhores, é o documento que comprova que os senhores usaram de forma expressa e de boa fé o poder do jus variandi em aplicar isso ao colaborador. Beleza? Então, havendo qualquer narrativa de que os senhores estão errados, se os senhores tiverem o ato comentado aí no documento, os senhores vão ter respaldo jurídico. Isso mesmo. Se os senhores apresentarem isso ao magistrado, ao juiz, e ele entender que esse documento é de boa fé e que o colaborador assinou ali o documento de adesão, o documento em anexo de adesão a esse documento, ele vai entender que quem está errado é o colaborador e não você. Então é uma segurança jurídica para o seu negócio. Além do mais, além de ser uma segurança jurídica para o seu negócio, é um meio de facilitar a atuação do seu colaborador. E em terceiro plano, é um meio dos senhores darem mais respeito à sua própria atividade, ao seu próprio negócio. Como assim? Ora, se a sua empresa não tem um documento de regimento interno por escrito, senhores, com todo respeito, eu como empregado ou funcionário, eu falo assim, essa empresa não tem seriedade. As regras vêm da bola de cristal. Os senhores entendem? Então é essa a nossa preocupação. Vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Ficou um pouquinho, mas espero que os senhores compreendam, aprendam, absorvam. E aqueles que vieram e que assistiram até o final e viram ali as chamadas pessoais de alguns tópicos que a gente levantou aqui, vou estar aguardando no meu WhatsApp sem data fim. Beleza? Um grande abraço e uma boa noite.